Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda a essa aula do Lumen Christi. Já quase chegando no final do nosso ano e já com saudade das nossas aulas e com muita tristeza de não ter conseguido fazer mais aulas presenciais nesses últimos meses. Mas, se Deus quiser, ano que vem será um ano mais tranquilo. Eu escolhi para a aula de hoje um tema que a gente nunca abordou e um tema que é muito importante para todos nós. É chamada oração sacerdotal de Jesus. Teoricamente, é a última oração que Jesus dirigiu ao Pai antes de ser preso e entregar a sua vida por nós. Então, uma conversa que nos dá muitas pistas sobre quem é Jesus, qual a relação que ele tem com Deus Pai e o que ele sente por nós. Espero que a aula de hoje seja tão preciosa para você quanto é para mim. E que nós possamos estar juntos aqui para falar desse tema que é tão interessante e tão tocante para todos nós. Muito bem, então vamos abrir o nosso arquivo e encontrar a nossa aula. Mas para isso a gente vai precisar abrir o arquivo. Só um minutinho. Agora sim. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. Contextualizando onde nós vamos encontrar essa oração. Na verdade, essa oração está no capítulo 17 do Evangelho de São João. Nós sabemos qual é o contexto do que aconteceu naquele último dia antes de Jesus ser preso por nossa causa. Ele celebrou a ceia judaica com seus discípulos. Depois, ele deu o ensinamento que a gente encontra em João 14, João 15 e João 16. Em João 14, Jesus diz: Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores, porque eu irei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo. E ele fala também que esse Espírito Santo seria aquele que daria testemunho dele para cada um de nós. No capítulo 15, ele fala da videira verdadeira, que nós sem ele nada podemos fazer, que ele já não nos chama servos, mas de amigos, porque nos deu tudo que recebeu do Pai a conhecer. No capítulo 16, outra vez, Jesus nos fala sobre a vinda do Espírito Santo e nos fala que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter coragem, porque ele venceu o mundo. E aí, no capítulo 17, nós chegamos nessa sublime oração sacerdotal. Vamos ver o que Jesus vai dizer, Deus Pai. E quem é que ele está, na verdade, preocupado nessa oração? Jesus afirmou essas coisas, ou seja, os ensinamentos sobre a videira verdadeira, sobre o Espírito Santo, sobre a necessidade da gente ser corajoso. E depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Chegou a hora de Jesus.
Ele veio ao mundo exatamente para viver aquilo que iria começar a acontecer com ele. Jesus não veio ao mundo enganado, não veio ao mundo iludido, de que ele estaria aqui, que nós o ouviríamos e todo mundo seria santo dali por diante. Ele sabia que teria que morrer por nós. É essa hora que chegou. E o que ele diz a Deus Pai? Glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. E para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. O que Jesus está pedindo ali é que Deus possa concretizar a obra e fazer com que esse filho seja glorificado, ou seja motivo de reconhecimento de que ele é glorioso, o fato dele ter, na verdade, dado a vida eterna a cada um de nós. Todos nós que o Pai confiou a ele, Jesus. E o Pai não confiou a ele a nossa vida e a nossa eternidade porque amava pouco Jesus. A vida de Jesus não era dispensável. Não é que o Pai não amasse o seu filho único, mas o Pai confiava o suficiente para saber que ele, Jesus, aguentaria. E que se nós fôssemos chamados a pagar o preço pelo nosso próprio pecado, nós não resistiríamos. Então, não é porque amasse pouco a Jesus que Deus Pai entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. É porque amava esse Filho e sabia que esse Filho amava cada um de nós. Que ele aceitou fazer a vontade do Filho. E a vontade do Filho era fazer a vontade igual do Pai. De que nós fôssemos poupados, para que nós pudéssemos outra vez termos acesso à vida eterna que foi perdida no pecado. E o que é essa vida eterna? Ele explica. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Nós muitas vezes perguntamos o que é a vida eterna. Será que é um lugar de sombra e água fresca, sem sofrimento, sem emoções, uma eterna rotina? Não, meus irmãos, porque a vida eterna é contemplar eternamente o rosto de Deus. E Deus é a eterna novidade. A eternidade não é suficiente para a gente conhecer tudo que há para ser conhecido. Desse Deus imenso, incomensurável, mas que é apaixonado por nós. Jesus veio ao mundo para glorificar o seu Pai, para mostrar e revelar quem é Deus Pai. Não um Deus inflexível, vingativo, intransigente, mas um Pai amoroso, um Pai apaixonado, um Pai que faria qualquer coisa para não ver o filho sofrer. Mas não pensem que deve ter sido fácil para Deus Pai ver Jesus naquela cruz. Nunca minimize o que o seu Deus precisou sofrer por você, porque não foi pouco. E Jesus continua: agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e guardaram a tua palavra. Jesus está para voltar para a glória, depois da morte e ressurreição. Nós sabemos que o destino era que ele voltasse para o céu. E Jesus reconhece isso. Está acabando o tempo dele, fisicamente, no meio de nós.
E aí ele vai prestar contas do que ele fez aqui nesses 33 anos que ele passou no meio de nós. Ele vai dizer para Deus: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Eram teus e os deste a mim. E ele cuidou de nós. Nós guardamos a palavra de Deus, porque Jesus nos ensinou. Nós amamos a Deus Pai, porque Jesus nos ensinou. Nós somos objetos da misericórdia de Deus, porque Jesus nos perdoou, porque ele pagou no nosso lugar o preço da nossa salvação. E ele continua. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me deste procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles a receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É exatamente o que aconteceu. Jesus nos apresenta ao Pai, nos ensina a rezar ao Pai, nos ensina a ver o Pai como aquela figura da parábola do filho pródigo, o pai que está na janela esperando o filho pecador voltar para casa. Não para dizer bem feito, mas para dizer: vem, meu filho, vem se alegrar outra vez, vem retomar o seu lugar, sob a minha proteção, sobre o meu amor, sobre o meu cuidado. É esse o Pai que Jesus nos apresentou. Ele nos ensinou a ver esse Deus como alguém carinhoso, terno, zeloso, a nosso favor. Não um Deus vingativo que comanda, mas um Deus que convida, que acolhe, que perdoa, que ama. Eu lhes transmiti as palavras que me confiastes e eles a receberam. Vejam como Jesus sempre se preocupa em dizer para Deus Pai que ele estava aqui fazendo o que Deus Pai queria que ele fizesse, entregando as palavras que Deus Pai entregou para serem entregues, realizando a missão que Deus Pai confiou a ele para exercer, cuidando daqueles que eram de Deus Pai e Deus Pai confiou a ele, Jesus, para proteger. E eles reconhecem verdadeiramente que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Oxalá isso fosse verdade para mais gente no mundo, gente. Quantas pessoas ainda não entenderam essa verdade? Que Jesus foi enviado pelo Pai e que ele veio para nos salvar. E aí começa, depois dessa introdução, o objetivo de Jesus fazer essa oração. E o que ele diz? Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Neles eu sou glorificado. Ou seja, Jesus se sente glorificado se nós somos felizes, se nós somos objeto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Essa é a recompensa que ele quer. Essa é a glória que ele quer alcançar. Se Deus Pai quer ver Jesus feliz, é nos fazendo felizes. É isso que essa frase significa. Quão linda que ela é. E aí ele continua: já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós.
Então, Jesus sabe que ele vai voltar para o Pai e não quer nos deixar desprotegidos. Então, ele diz a Deus Pai para que nos guarde, de tal forma que nós sejamos um como ele e o Pai são um. Se você percebeu, meu irmão, é isso que Jesus está pedindo para Deus Pai antes de morrer na cruz por nós. É a recompensa que ele está pedindo pelo sacrifício que ele está fazendo. Toda vez que a gente, que é a igreja, ao invés de procurarmos sermos uns com os outros, nós criamos divisão, nós criamos panelinha, nós criamos fofoquinhas, nós criamos disse-me-disses, nós criamos disputas, divisão. Nós estamos fazendo a vontade de uma única pessoa, e não é a pessoa de Deus. Aquele que é chamado de o divisor, o diabo, é Satanás e não Jesus. Como nós podemos nos dizer cristãos e não vivermos a unidade, não vivermos comunidade, não vivemos a busca de fazer o nosso próximo feliz? Porque é isso que Jesus espera de nós. É isso que ele pediu de presente a Deus Pai, em troca da vida que ele estava disposto a abrir mão por nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo, então, que aqueles 12 que lhe foram confiados receberam a devida formação, aprenderam a guardar o nome de Deus, que Jesus tornou conhecido para eles. E Jesus os manteve unidos, protegidos, orientados, instruídos, sem que nenhum deles se perdesse, a não ser aquele que efetivamente já se previa desde o final dos tempos. Queria ser aquele que cumpriria a Escritura, levando o Filho de Deus ao sacrifício. E foi Judas Iscariotes. Mas agora, Senhor, eu vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Olha que lindo que Jesus está pedindo para você, meu irmão, para mim e para todos nós. Ser cristão não é ser deprimido, não é ser derrotado, não é ser acuado, é ser alguém que traz em si a alegria do próprio Cristo. Uma alegria que não depende do que acontece ao seu redor, uma alegria que brota de dentro do coração, capaz de derrubar qualquer barreira e de vencer qualquer dificuldade. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. O céu é o nosso lugar. O colo do Pai é o nosso lugar. O abraço de Jesus é o nosso lugar. A morada que Ele foi nos preparar é o nosso lugar. É para lá que a gente tem que ir. Não desperdicemos o sacrifício de Jesus. E ele continua: não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Não podemos sair do mundo, gente, porque o evangelho tem que ser pregado aonde ele não é conhecido. A luz tem que ser levada aonde a treva figura. A vida tem que ser levada aonde a morte está dominando. A paz tem que ser levada onde a guerra está triunfando. Então, nós precisamos ser sal na massa.
Nós precisamos ser luz no mundo. Rocha, Cristo, bondade, misericórdia, tolerância, paciência, amor, compaixão. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. Deixa Deus Pai santificar você, meu irmão, minha irmã. É o que Jesus pediu, é o que Deus Pai quer fazer. Deixa a verdade entrar no seu coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa a mentira do pecado, do prazer, da vaidade ser iluminada pela luz da verdade que é Jesus. E você vai entender por que não vale a pena o prazer do pecado, porque o salário do pecado é a morte, quando você tem um Deus que morreu por você para você ter vida. A verdade que nos liberta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus se chama Jesus Cristo. Abre o seu coração para Cristo e você encontrará a verdade que te liberta, que te salva e que te santifica. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Nós fomos enviados. Encontramos o tesouro, temos que agora ser fonte de tesouro àqueles que vivem na miséria desse mundo. Encontramos a luz, temos que expulsar as trevas da vida daqueles que ainda caminham na escuridão. Somos enviados, como ele, Jesus, foi. E aí, uma das frases mais bonitas dessa oração sacerdotal, quando Jesus diz: Não rogo somente por eles, ou seja, não só pelos discípulos que se tornaram os apóstolos, mas também por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim. Somos nós. Por causa da palavra, do exemplo, do testemunho, da audácia daqueles 11 discípulos que sobraram, o mundo inteiro teve a oportunidade de conhecer quem é Jesus Cristo. E nós temos esse privilégio porque Jesus pediu exatamente isso para Deus Pai, naquela oração. E será que a gente está ajudando Jesus a fazer com que as próximas gerações possam se beneficiar dessa oração também? Será que estamos fazendo com que os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que ficarão aqui quando nós já não estivermos mais, será que eles também conhecerão a Deus? Conhecerão a esse Jesus? Terão a oportunidade de crer nele? E aí Jesus caminha para a conclusão dessa oração, dizendo: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Que lindo isso, gente. Mais uma vez, Jesus reforçando o pedido de que sejamos um, que tenhamos uma unidade em comum, a comum unidade que se chama Jesus Cristo. E para que Jesus quer que sejamos um? Porque é sendo um que nós damos testemunhos de que Deus Pai nos amou
tanto quanto amou o seu Filho único, Jesus. É isso que está dizendo. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Jesus não tem ciúme de dividir o amor de Deus Pai. Muito pelo contrário. Ele quer gritar para o mundo que Deus Pai é tão apaixonado por nós quanto é apaixonado por Ele, o único Filho, Jesus, o nosso Senhor. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. É esse amor que Deus Pai tem por Jesus, que Jesus está dividindo com você e comigo, para que o mundo conheça e creia que Deus Pai é apaixonado por cada um de nós. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus pediu a Deus Pai. E nós estamos no final do ano litúrgico. A gente geralmente faz tantos planos para um ano novo civil. Que tal fazermos planos para um ano novo litúrgico? De fazer com que essa oração que Jesus fez por você e por mim, nos seus últimos instantes de tranquilidade e de paz, antes de se entregar por nós, que essa oração seja atendida. Que sejamos santificados pelo testemunho de Jesus Cristo nas nossas vidas, pela nossa capacidade de sermos igreja, de sermos povo, de sermos rebanho, que caminhe guiado pelo pastor que é Jesus Cristo. Amém. Tenham uma santa semana.